E aí, meus amigos, bem-vindos ao canal Vela na Veia. Nesse vídeo, vai ser um vídeo muito legal aí, uma contribuição aí que o Hélio, mais conhecido como o Crapum, conhecido aí do Hashtag Sal, grande velejador. Então, acho que vai ser de muita valia para todo mundo aí, para todos os velejadores e para quem está aprendendo a velejar. Sobre vento aparente, vento relativo e vento real. Então o vídeo vai ser dividido em duas partes. O primeiro é muito didático e fácil de entender. Então, para quem quer realmente aprender aí a velejar, tem que entender muito bem sobre vento real, vento aparente e vento relativo. Então, espero que vocês gostem do vídeo aí. Então, vai ser dividido em duas partes. Então, bora pro vídeo. Oi, pessoal, tudo bom? Alguns amigos me pediram para que eu explicasse de maneira simples o que é o vento aparente. O vento aparente é um dos conceitos mais importantes para quem veleja. Entender vento aparente significa melhorar e entender como você navega com barco à vela. E é simples o princípio. Então, me manda dúvidas, qualquer coisa, ou entra no Face, em suma, é fácil. Ou mesmo no grupo, tá? Pergunta direto no grupo e pronto. Então, vamos lá? Olha, como eu não tenho software para editar filmes, eu estou fazendo aqui a maior loucura e desenhei numa folha de papel o seguinte. Eu estou sentado num banquinho em Ubatuba. O norte está aqui, o sul, oeste e leste. Muito bem. É dia 21 de dezembro, meio-dia, não tem sombra. Um sol danado, pleno verão, aqueles dias que a gente escorre o suor. E o vento é zero. O vento real é zero. Você olha para o saco da ribeira, é um espelho. Nenhum barco se mexe, nada, é aquela bagunça. Muito bem. Aí eu pergunto para você, você que está aí sentado no banquinho, tem vento? Você vai falar, nada, Ilhão. Maior dia sem vento, o vento é zero. Ah, tá bom. Mas aí, de repente, eis que uma amiga nossa, a Alice, vem com a sua bicicleta e vem pedalando de leste para oeste, assim, tá? Então, quando Alice se move, ela tem uma certa velocidade. E esta é a velocidade da Alice. Esse é o vetor que representa a velocidade da Alice. Muito bem. A Alice está andando. Olha o cabelo da Alice. Viu como ele foi para trás? Se eu perguntar para Alice, Alice, tem vento? Ela, claro que tem. Tem vento e está vindo na minha cara esse vento. A Alice, quando vai de leste para oeste, num dia sem vento, jura que em relação a ela existe um vento de oeste para leste. Ou seja, esse vento em relação a Alice, que é provocado pelo fato dela pedalar, dela se mover, dela se deslocar, esse vento em relação a ela é contrário à direção do movimento, ao sentido do movimento da Alice. Se a Alice, por exemplo, só para dizer um número qualquer, estiver andando com velocidade, vamos dizer, de 3 metros por segundo de leste para oeste, ela vai sentir um vento relativo de 3 metros por segundo de oeste para leste. Se ela brecar a bicicleta e parar, a velocidade da bicicleta vai ser zero e o vento que ela sentia na cara desaparece e ela vai dizer, o vento murchou, certo? Então, repare, o vento relativo é provocado pelo movimento do barco, da bicicleta, do barco. Este vento relativo é igual, mas de sentido contrário
ao do movimento da bicicleta. Por exemplo, imagine que o Bob vem vindo com sua bicicleta de oeste para leste. Ele vem pedalando assim, segurando uma bela bandeira do Brasil. Quando Bob se desloca de oeste para leste, esta é a velocidade do Bob, qual a sensação que o Bob tem? O Bob tem uma sensação que o vento vem na cara dele. E qual é a velocidade desse vento em relação ao Bob, do vento relativo do Bob? A velocidade do vento relativo é igual à velocidade da bicicleta do Bob, só que de sentido oposto. Quer dizer, o Bob está indo de oeste para leste e ele sente um vento vindo de leste para oeste. Então, este é o conceito de vento relativo. O vento relativo é o vento em relação ao meio que se move, eliminando qualquer outra interferência, tá? Provocado apenas pelo movimento do barco ou da bicicleta. Até aí, tá tranquilo? Muito bem. Então, se eu perguntar se a Alice anda 2 metros por segundo, Alice, qual o vento? Ela vai dizer 2 metros por segundo de oeste para leste. Se o Bob vem vindo para cá também com 2, eu vou dizer, Bob, qual a velocidade do vento? Ele vai me dizer, é 2, só que de leste para oeste. Quem está falando a verdade e quem está mentindo? Todos estão falando a verdade. E qual o vento relativo a você que está parado no banco? Se o banco está parado, que o veículo não tem velocidade. Então, o vento relativo é 0. Legal até aí? Tranquilo? Então, o conceito de vento relativo é importante. O vento relativo é provocado pelo movimento do teu barco. Muito bem. Agora, eu vou tirar as figurinhas aqui e vou deixar as velocidades da Alice e do Bob. Vamos imaginar agora que comece a soprar um vento real, de verdade, um vento sério. Vamos imaginar que o vento real seja de oeste para leste. Você sentado no banquinho vai dizer que delícia, vai até levantar o braço para o vento refrescar o sovaco. Vai dizer, vem vindo um vento de oeste para leste, certo? Esse vento é real, ele realmente existe, ele está puxando de oeste para leste. Vamos imaginar que esse vento tem um valor de 3 nós ou 3 metros por segundo, 3 qualquer coisa, tá? Eu pergunto a você no banquinho, quanto de vento você está sentindo? Aí você diz, eu sinto 3 nós de vento, ou 3 metros por segundo de vento, porque esse é o vento real. Perfeito. Acontece que a Alice estava pedalando contra o vento com velocidade 3. Ora, se a Alice vai indo com 3 de leste para oeste, e eu ainda tenho mais 3 de vento real de oeste para leste, qual o vento que vai chegar na cara da Alice? Eu tenho os 3 do vento real, mais, olha esse vetorzinho aqui, como é que chama esse vento? Vento relativo, mais 3 de relativo. 3 mais 3, então a Alice vai me dizer que na cara dela existe um vento que vale, isso mesmo, 6. Este vento, que é a soma do vento real mais o vento relativo, se chama vento
aparente. Então, quem é o vento aparente? É a soma do real mais o relativo. Esse conceito é importante. Essa é toda a chave do negócio. Então, se eu perguntar agora, Alice, tá mais fácil ou mais difícil pedalar agora? Ura, tá mais difícil, cara. Eu tô com um vento na cara muito forte. Ah, e quanto é o vento que você tá tendo? 6. Mas lembram do Bob? Coitado. O Bob também estava andando a 3. Só que o Bob estava andando com 3 de que lado para que lado? De oeste para leste. Ora, se o movimento do Bob faz ter um vento relativo de 3 na cara dele, e o vento real é 3 na bundinha dele, quanto vai dar a soma do vento real mais o vento relativo? Nesse caso, a soma vai dar 0. E o Bob vai dizer que não existe mais vento aparente. O vento murchou. Vamos raciocinar um pouquinho melhor. Se esse vento real, em vez de 3, fosse igual a, sei lá, 4, vai. Se esse vento real fosse igual a 4, o que o Bob diria? O Bob diria 3 real. Mais, ó, o vetor contrário. 4 real, desculpa. 4 real. Mais 3 contrário. Quanto vai dar? Vai dar um vento aparente que vale apenas 1. Por quê? Porque 4 é maior que 3. E a diferença é 1. Raciocina, pensa. O vento vem para cá com 4. O Bob sentia 3. O 4 para cá menos o 3 para cá vai dar 1. Então, o Bob vai dizer que o vento aparente vale 1 e vem vindo pelas costas dele. Certo? Vamos ver se você entendeu o raciocínio? Olha, suponhamos que o vento aparente, que o vento real agora seja, igual a 2. O vento real agora vale 2. Ok? O vento real vale 2. Bob anda com 3. Então, deixa eu pegar a velocidade do Bob, que é 3. Então, Bob anda com 3. Como vai ser o vento aparente que o Bob vai sentir? Vamos lá. O real é 2 para cá. O Bob tem um relativo de 3 na cara. Quem é mais forte? O vento na cara, né? Quanto? Exatamente. 2 para cá, 3 para lá, vai me dar um aparente que vale 1 para cá. Legal esse conceito? Legal? Então tá. Então a primeira parte tá bem entendida, porque já vou acrescentar um segundo filminho inclinando e variando o real para a gente poder navegar. Mas está claro então que o aparente está relacionado com o real e o relativo. Real menos relativo me dá o aparente. O real mais, né? Você está somando um vetor para cá com outro para cá. Então, 3 mais 2 ao contrário vai dar 1 para o lado do 3. A dificuldade de muitas pessoas que não estudam matemática é entender que quando você vira o vetor, troca o sinal. Então, se eu tenho
2 para a direita e 3 para a esquerda, na hora que eu faço a soma, 3 mais menos 2 vai me dar 1 para o lado do 3. Entendeu? Esse é um detalhe matemático, mas tudo bem. Mas dá para chegar lá com o raciocínio sem precisar entrar em detalhes de vetores. Está clara essa primeira parte? Então, se isso está claro, beleza. Já já eu anexo outro vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitando aqui, a gente continua fazendo os passeios. Quem está fazendo os passeios e as aulas básicas de vela, para mim, enquanto eu estou sem o barco, é sempre o meu parceiro lá, que é o Antônio, que muita gente já fez com ele. Grande velejador aí, o pessoal tem aprendido bastante com ele. Então, eu só queria atualizar aí que o barco agora ele não se encontra em Ubatuba. Nós estamos com o barco lá em Paraty. Então, as aulas de vela para agora até mês de dezembro provavelmente vão ser todas lá em Paraty. E então tem o site aí na descrição do vídeo. Quem quiser acompanhar, saber mais dos valores e marcar com a gente, entra lá e vocês vão ter mais informação. Tá bom? Obrigado por acompanhar. Um grande abraço e bons ventos.